Boa tarde, professor Fábio. Agradeço sua disponibilidade para essa entrevista, que acontece nessa data, dia 5 de setembro de 2018, nas dependências da Escola Técnica Jornalista Roberto Marinho, como parte da atividade relacionada ao Clube de Memórias 29º, História Oral na Educação, Memórias do Trabalho Docente. Gostaria que você se apresentasse, falasse sua profissão e sua formação. Bem, eu me chamo Fábio Gomes da Silva. A minha formação primeira é em artes visuais, licenciatura. Posteriormente, logo depois da minha formação em artes visuais, eu busquei uma especialização na área de design, muito influenciado pela uma das minhas primeiras experiências na docência, que era num curso de design gráfico. Então, dentro da minha especialização, eu escolhi o design. Ainda dentro dessa atividade como docente, eu vim assumir uma função administrativa que também me fez buscar uma segunda formação, que foi a de pedagogia. E isso, essa pesquisa em educação se estendeu até o mestrado, dentro da linha de pesquisa de gestão e desenvolvimento da educação profissional. Então, a minha formação, ela sempre esteve permeada, ela sempre esteve dentro da educação, desde a primeira licenciatura até o mestrado. Qual é a sua trajetória profissional? Na licenciatura, existe a necessidade do cumprimento de um estágio, de uma experiência em sala de aula, primeiro supervisionada e depois de atuação direta. E foi devido à necessidade do cumprimento dessas horas de estágio que eu tive o meu primeiro contato em sala de aula. Isso foi na educação de jovens e adultos. Como eu disse, no primeiro momento com a intenção de atender essa necessidade formativa, que era de cumprir as horas de estágio. E foi nessa experiência que eu tive que eu comecei a colocar em confronto um sentimento que eu carregava das aulas da licenciatura, que era o de não querer atuar, de ter uma experiência como aquela que eu tive como aluno, do meu contato com os professores, principalmente os de arte, que foi a minha primeira escolha. Então, essa experiência da educação básica me fazia pensar que a atuação como docente, a atuação como professor, poderia não ser tão prazerosa. Lógico, isso era uma impressão que eu tinha, que lógico, que rapidamente, dentro desse contato que o estágio me ofereceu, fez com que eu mudasse de ideia. Mesmo assim, antes de atuar integralmente como professor, trabalhar integralmente como professor, eu tive uma experiência na educação não formal, no qual eu trabalhei como educador, arte educador, às vezes entendido como monitor, em alguns espaços culturais e museus da cidade de São Paulo. E como e quando surgiu o seu interesse pela docência? Que momento isso ocorreu? Durante a experiência do estágio, ali pode ter sido uma experiência embrionária, no sentido de me entender como professor e de ter essa experiência que iria além do que a obrigatoriedade de cumprimento de horas para a formação como professor. E, num primeiro momento, o que havia era um esforço paralelo de estar em sala de aula com dividindo as minhas horas de trabalho entre a sala de aula e o meu trabalho como arte educador, nesses espaços de formação em museu. Até que me vi totalmente envolvido com as atribuições de sala de aula, o que me fez
perceber que era ali, no espaço da sala de aula, que eu me realizava. Era o espaço que eu efetivamente aprendia, além dos espaços de formação que a escola dedicava, nas reuniões pedagógicas e naquilo que eu buscava me formar fora, paralelamente às aulas, e eu trabalho como professor, era somente, lógico que eu fui perceber isso depois, era só ali dentro da sala de aula que eu via isso acontecer. Ou seja, era dentro da sala de aula que eu me sentia completo e onde eu sentia que efetivamente eu estava aprendendo de verdade. E aí, quais foram as primeiras ou as principais dificuldades que você encontrou no início da docência? A experiência, o acúmulo dessa experiência, o acúmulo de uma experiência que pudesse me fazer sentir seguro, não só do conteúdo do qual eu ministrava, mas também a experiência de vida, né? Eu iniciei minha carreira docente muito novo, e eu atuando na educação profissional, né, tecnológica também muito cedo, logo depois da faculdade, logo depois da primeira experiência de estágio, eu tinha alunos que tinham uma diferença de idade muito curta em relação a mim, o que me fazia pensar, refletir o tempo todo se aquilo no qual eu era responsável por ministrar era o suficiente. Então, uma das primeiras preocupações que eu carreguei no início da experiência docente era o de me considerar profissional ou professor suficiente para formar outras pessoas. Sobre sua atuação na instituição, há quanto tempo você está no Centro Paula Souza? Há 10 anos. Né? Então, a minha experiência na educação profissional e tecnológica, ao total, são de 12 anos. E especificamente no Centro Paula Souza, há 10. Atuando em algumas escolas localizadas na cidade de São Paulo e na região metropolitana, como as ETECs de Carapicuíba, uma rápida passagem pela ETEC de Artes e na ETEC Jornalista Roberto Marinho desde o seu surgimento, em 2011. Qual o eixo que você atua, né, e quais as questões que estão relacionadas a esse eixo? Pela minha formação em artes visuais, isso me permite, né, pela minha formação em artes visuais, isso me permite atuar em diferentes cursos do eixo de produção cultural e design, que por sua vez traz características relacionadas à área de criação e produção da área artística, né, respeitando e contemplando as diferentes manifestações culturais, né, e a produção cultural brasileira como um todo. Diante de outras áreas do conhecimento, então pensar que antes da existência da divisão das áreas do conhecimento por eixo tecnológico, na metade da década anterior, 2006, né, primeiro para os cursos de tecnologia e 2008 para os cursos técnicos, o curso de produção cultural e design vai aparecer ali do lado de outras áreas consideradas mais ditas como sérias. E desde o seu surgimento, carece de um entendimento, de uma maior compreensão, porém eu acredito que essa dificuldade de compreensão da atuação do técnico formado nessa área, e dos cursos, né, que pertencem a esse eixo, está dentro de um processo identitário que é anterior, até mesmo a essa divisão por eixo tecnológico. Então, questionamentos como o que faz um técnico da área de teatro? Né? O que faz um técnico em teatro? Ou o que faz um técnico em multimídia? Qual que é o mercado de trabalho e o campo de atuação de um técnico em instrumento musical? Né? Então, todos esses cursos que eu estou citando compõem, né? Fazem parte do catálogo
dos cursos do eixo de produção cultural e design. E muitas das vezes a incompreensão em torno da atuação desses técnicos dessa área do conhecimento, né, desse eixo tecnológico, está dentro de um processo que é anterior, como eu já disse, à existência até mesmo do eixo tecnológico. Então, atender essa demanda de mercado, primeiro reconhecer que existe um mercado de trabalho para atuação, para o ofício de né, da produção cultural de um local é fundamental. E a tendência é que isso, aos poucos, vá ganhando seu corpo, seu entendimento, e eu confio, espero, que um dia a gente não precise, nem nós, nem os nossos alunos, técnicos formados nessa área, precisem explicar por que eles escolheram essa área. Que espaço é esse, né? Você poderia nos dizer onde estamos exatamente? Que espaço é esse? Bem, o espaço dessa gravação que a gente está fazendo hoje, esse é um espaço de aprendizado, né, dos nossos alunos, do técnico de produção de áudio e vídeo. Funciona como um laboratório de experimentação, um laboratório de aprendizado, e onde a captação de vídeo, né, da imagem em movimento, ela pode ser feita em sua totalidade, né? Então, o controle de iluminação, o controle de som pode ser feito aqui. E assim como é importante para a área de química ter um laboratório de experimentação de materiais, assim como é importante para a área de enfermagem, né, para o curso técnico de enfermagem, ter um espaço para os primeiros socorros, ou como da mecânica, ter a oficina, o estúdio é o espaço de aprendizagem do técnico em produção de áudio e vídeo. Sobre os cursos oferecidos, né, nessa unidade da ETEC Jornalista Roberto Marinho, que seria técnico em multimídia e técnico em produção de áudio e vídeo, para você, qual a importância da formação dos alunos, né, a partir desses cursos? A importância de reconhecer que existe um mercado de trabalho que possa absorver os técnicos formados nessas duas áreas, né, do conhecimento. O principal mercado empregador são os estúdios de produção de vídeo, são as agências, são as TVs. Os dois cursos, eles são escritos e pensados para atender primeiro uma demanda de uma TV local, e logo você percebeu que a abrangência, né, essa formação, ela trazia uma abrangência de atuação que era muito maior do que o atendimento pontual, que foi o que deu origem ao surgimento da escola, dessa escola técnica. Então, isso se ampliou bastante, e a tendência de uma situação real que nós vivemos hoje, que é a do uso do vídeo como um potencial comunicativo, e por mais que os meios tecnológicos facilitaram a produção desse material caseiramente, existem outros conhecimentos envolvidos na formação de um profissional da área de áudio e vídeo ou de multimídia, que vai ser aquele que vai pensar e criar interfaces digitais para suporte, para acesso de informação e conteúdo específico. Qual, né, ou quais seriam os seus desafios encontrados na profissão, para você? Um desafio para a atuação docente? Isso, para a sua atuação docente. Um desafio para a atuação docente talvez seja a constante atualização formativa. Isso funciona como um incentivo, né? Pensar que uma formação não basta, né? Mesmo porque muitos dos nossos professores, isso não é específico de uma ETEC, mas de uma forma generalista,
e tendo contato com profissionais de diversas áreas, professores que trazem formação em diversas áreas, é a de que enquanto se formava como bacharel de alguma área, não cabia ali, não estava ali um pensamento de atuação docente, né? E isso é descoberto no contato direto com os alunos. Eu escolhi a licenciatura e deveria saber disso, e eu não sabia, né? Então, se eu tive a oportunidade de descobrir isso no fazer, por que não aquela pessoa que não escolheu atuar como professor também não possa descobrir? Então, talvez o maior desafio seja o de continuar se atualizando e não bastando ou considerar como suficiente uma primeira formação, porque o mercado de trabalho não entende de educação. E aí trazer esse conhecimento do mercado para um espaço de aprendizagem exige uma mudança de lugar. E é nesse esforço de continuar se atualizando, de continuar se formando, de trazer exemplos, sim, do mercado de fora, mas que aqui tem que ser ressignificados para atender um outro processo, que é muito mais importante do que o pensamento capitalista. Vou dar continuidade ao que você falou e vou fazer uma outra pergunta, né, sobre a questão mesmo da atualização do professor. E pensando um pouco, né, como que você tem se preparado para uma área que tem uma exigência de um domínio tecnológico, né, de atualização com novas ferramentas e o mercado? Essa preparação, então, primeiro reconhecendo o lugar onde eu estou, né? Eu não digo necessariamente do lugar onde a escola está localizada, mas reconhecendo que eu vivo numa cidade que oferece condições para que eu constantemente possa me atualizar, possa me formar, me impulsionou a me inquietar, a carregar uma inquietação comigo e refletir constantemente do meu fazer docente. E já como isso sempre esteve atrelado à educação, então essa minha trajetória, essa minha carreira docente, ela acompanha a minha trajetória como aluno também, como pesquisador. Então, a primeira licenciatura foi o catapultador para eu chegar no mestrado, e ainda não é suficiente, mas continuar buscando entender, compreender esse mercado, não esse mercado, melhor que o mercado é compreender esse campo de atuação, porque as possibilidades são inúmeras, né, quando a gente está se referindo à educação. E então me considero, de certa forma, um privilegiado por conseguir perceber isso, conseguir refletir sobre o meu fazer docente, por ter condições de conseguir acessar uma plataforma gigante de conhecimento aí disponível em instituições, em locais. Acho que é isso. Tá, então ótimo. E aí eu aproveito, né, que você disse que o seu mestrado, a sua dissertação, sua pesquisa no mestrado, ela se volta para a docência, para a educação. Fala um pouco mais sobre como que essa pesquisa tem também acrescentado a sua atividade. Né? Ela me ajudou, a minha pesquisa, ela está dentro de uma linha muito considerada nova dentro da educação, apesar de não ser tão nova. Então, ao fazer uma análise histórica, logo você percebe que a educação profissional, né, ou a educação para o mercado, ela é muito anterior a esse nome, né, educação profissional e tecnológica. Então, a linha é em gestão e desenvolvimento da educação profissional, e toda a investigação para a construção daquilo que se tornou a dissertação passou
pelo eixo tecnológico de produção cultural e design, é dentro do campo, dentro da área, do lugar que eu atuo há mais de 10 anos, por isso me senti à vontade de explorar isso e, mais precisamente, olhar para a ETEC, no qual eu tenho uma dedicação praticamente exclusiva, né? E aí eu faço uma investigação em torno daquilo que torna o eixo de produção cultural de design tão característico, tão característico diante de outros eixos tecnológicos, em destaque para o curso técnico de multimídia. Qual seria o diálogo dessa formação com o mercado de trabalho? Da formação em multimídia e áudio e vídeo. Da formação técnica. Da formação técnica? Bem, a qualificação técnica de nível médio, ela se difere das outras modalidades, né, dos outros níveis, melhor, dos outros níveis de ensino, pelo fato dela atender talvez uma primeira camada da sociedade, e ela tem esse viés praticamente direto com o fazer, né? Então, um ensino pautado em princípios de competências e habilidades, por mais que eles espelhem diretamente um pensamento neoliberalista, que é isso que suplanta a organização dos conhecimentos nos currículos de educação profissional, a qualificação técnica de nível médio atende essa primeira camada da sociedade. Então, ela tem esse viés muito prático e tem uma ligação direta com o fazer, com uma necessidade primeira da sociedade. Então, se a gente pensar que, dentre os níveis de educação, conseguir identificar neles, dentre essas opções, a qualificação técnica de nível médio, que está dentro, né, de um guarda-chuva, que é o da educação profissional e tecnológica, é entender que a formação do técnico, ela surge da necessidade de atender uma primeira camada da sociedade. Por isso ela traz e apresenta nos seus currículos um caráter tão prático de formação para uma atuação direta. E pensando nos desafios de uma unidade de ensino, mais especificamente na escola técnica, para você, o que valoriza uma escola? A valorização, o que valoriza uma escola. Com certeza, o que valoriza uma escola são os agentes que fazem essa escola acontecer. Então, falar sobre isso é estar envolvido numa série de clichês e termos que são comuns, ao se referir à educação. Mas compreender o papel, ver o aluno como ter o aluno, o docente, o terceirizado, né, os serviços terceirizados, né, do segurança ao serviço de limpeza, todos esses como agentes que têm que agir de forma convergente, confluente, para uma compreensão de que esse espaço, né, o espaço da escola, é um espaço de aprendizado comum, um espaço de formação para uma mudança daquilo que está fora da escola, é fundamental, né? Então, que esse pensamento para uma mudança, que possa ser construído, primeiro compreendendo o papel de todos esses dentro desse espaço, entender a importância do papel de todos esses dentro desse espaço. Então, a construção de um pensamento, a construção de uma ideia que vai levar esses agentes, de novo vou falar isso, né, para uma mudança que está lá fora, é fundamental. Então, o papel ou a responsabilidade ou objetivo de uma educação profissional vai além do que está escrito
nos documentos que regem e tornam e que fazem a oferta desse curso existir. Quais as relações afetivas você acha que podem ser encontradas na relação professor-aluno? A primeira relação que tem que existir é a de respeito, e ela deve permear todas as outras. A responsabilidade sobre a formação de um técnico, formação de um ser humano, né? De um cidadão que esteja pronto para atuar além dos muros da escola, ela primeira deve ser a do respeito, da formação responsável, né? Da construção de uma ideia, no auxílio da construção de uma ideia dentro de processos da relação, né, ensino e aprendizagem, que isso acontece muitas vezes. Essa palavra ela aparece como uma palavra composta, mas na verdade ela tem sentidos diferentes, ela tem funções diferentes, né? Elas têm sentidos e nascem de funções diferentes. Ela tem que caminhar para uma compreensão muito maior do que o respeito que a gente tem, o que a gente aprende dentro de casa, né? Então, afeto e afetividade deveria ser algo comum ou não exclusivamente característico dos cursos do eixo de produção cultural e design, né? Ou da área artística, porque ela é uma palavra que compõe o vocabulário, está no vocabulário e compõe o repertório de palavras dos cursos dessa área. Mas ela deveria ser comum a todas as outras, né? Deveria ser quase como esse sentimento deveria funcionar como vírgula numa frase. E ela está tão, ela tá tão à tona, né? Ela está sendo tão usada que inclusive é o tema da Bienal deste ano, né? Então, a gente, talvez, muitos de nós vamos ver essa palavra ser usada, e eu penso que independente da forma, se ela estiver sendo usada de uma forma banalizada, ela ainda tem um poder de alcance muito grande, assim como a do respeito e de todas as outras que devem fazer parte desse processo formativo e de relação humana como um todo, não só exclusivo de educação. Só fechando, né? Você teria uma memória, né, algum evento, algo que tenha acontecido com você ainda nesse seu trajeto, nessa sua trajetória, né, como docente? Uma coisa que tenha te marcado? Memórias são muitas, né? E sinto por não tê-las registradas de uma forma que eu possa acionar, que eu possa recorrer sempre que eu preciso. Por enquanto eu só conto com a minha, né, com essa memória que já está falha, né, que já está começando a falhar, e a tendência é ela se perder, né? O risco disso se perder é muito grande. Mas pensar numa memória, o que eu tenho como mais latente em termos de memória é aquilo que vem por uma via que é afetiva, né? Que é por uma via emocional, de participar de uma primeira etapa, né? de um processo de formação desses alunos, que eu chamo todos de crianças, né? Está numa etapa inicial da formação deles e, de certa forma, contribuir para que, num outro momento, ao encontrar com esse aluno fora daqui, né, fora da escola, esse feedback, esse retorno, ele vem a longo prazo. Muitas das vezes, essa manifestação ela vai acontecer durante a aula, outras vezes no final do curso, mas aquela que acontece depois de finalizado esse contato, praticamente diário que a gente tem com eles, talvez seja uma memória que eu quero ter e guardar para sempre. E eu dependo deles para fazer isso, porque são muitos. E essa deve ser uma queixa comum a todos os professores. Então, encontrar
com esses alunos depois de 10 anos, depois de 5 anos, né? Vê-los vir aqui na secretaria retirar o diploma e eles recordarem de uma experiência de aula, me faz muito bem. Então eu prefiro contar que essa memória ela esteja fragmentada nas vidas desses alunos e que eu sempre que encontrar com eles, eles possam me lembrar de alguma coisa. Confio a eles isso. Professor Fábio, agradeço por essa entrevista, queria transcrevê-la e após esse processo mandarei o texto para que veja. Muito obrigada. Obrigado a você. Você é lindo.